Muito bem, Daniel. Vamos separar aqui porque nós temos dois pedidos de CPI no sentido de investigar o Banco Master que vão ser protocolados. O primeiro já foi, na verdade, é de autoria do senador Eduardo Girão, que em novembro ainda apresentou esse requerimento e já está na gaveta de Davi Alcolumbre, porque é o pedido de uma CPI e ela deveria tramitar, então, só no Senado Federal. Agora, esse outro pedido que vem sendo ali mobilizado e já ganha corpo tanto na Câmara quanto no Senado, porque é uma CPI mista, esse pedido só vai ser protocolado ali no primeiro dia de atividades legislativas. Nós estamos no recesso parlamentar e esse sim tem chances, digamos, de praticamente 100% de que a CPMI será instalada, porque é o que prevê o regimento interno do Congresso Nacional. O senador Davi Alcolumbre, enquanto presidente do Senado e do Congresso, ele tem o dever de instalar automaticamente quando se trata de uma CPI mista. E tem ali já assinaturas sobradas, tanto dos deputados quanto de senadores. Essa CPI, que foi protocolada ainda em novembro pelo senador Eduardo Girão, por ser apenas ali no âmbito do Senado Federal, como eu disse, cabia a decisão ao senador Davi Alcolumbre. Mas agora, com essa CPMI sendo protocolada, ao que tudo indica, já no dia 3 de fevereiro, Davi Alcolumbre não terá escolhas. E olha que já as investigações da Polícia Federal apontam ali algumas ramificações que chegam ao nome de Davi Alcolumbre. Isso porque, Daniel, ele teria feito uma indicação de uma pessoa lá na cidade, lá no estado, melhor dizendo, dele, que ele teria indicado para assumir o comando de um fundo de previdência que acabou ali fazendo um aporte junto ao Banco Master e que agora também, né, aqueles que fazem parte desse fundo de previdência lá no estado do Amapá ficaram no prejuízo. E quando se trata de fundo de previdência, né, esses que estão aí vinculados ao Banco Master, quem paga o prejuízo é o erário. Então, essa indicação do senador Davi Alcolumbre vai custar muito caro. Aliás, já está custando, só que desta vez ele não vai ter alternativa. E ainda que o nome de seus aliados apareçam nessa investigação, ele tem a obrigação de instalar a CPMI, viu, Daniel? E ainda sobre esse assunto, Berenice, a oposição também acionou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para avaliar a atuação do ministro Dias Toffoli, do STF, como relator do inquérito que investiga as fraudes do Banco Master. A representação pede que a PGR analise se há conflito de interesses e eventual suspeição do ministro para conduzir o caso. No pedido, a oposição sustenta que circunstâncias pessoais e decisões adotadas por Toffoli ao longo da investigação levantam dúvidas sobre a imparcialidade do relator, o que, na avaliação do grupo, justificaria uma manifestação formal da Procuradoria perante o Supremo. Até o momento, a Procuradoria não se manifestou oficialmente sobre a representação, nem indicou se pretende levar ao plenário do STF um pedido de arguição de suspeição contra Toffoli. O ministro, por sua vez, Berenice, no entanto, já descartou deixar a relatoria das investigações sobre o Banco Master. Em entrevista à CNN Brasil, Toffoli afirma que não há motivo para se declarar suspeito ou impedido no caso, Berenice. O ministro rejeita pedidos de recusa de competência apresentados pelas defesas dos envolvidos. Segundo Toffoli, a relatoria foi atribuída a ele por sorteio eletrônico e, na avaliação do ministro, não existe vínculo pessoal ou profissional que justifique o seu afastamento, Berenice. Pois é, mas não cabe a ele avaliar a si mesmo. O mais decente que nós deveríamos esperar ali desse colegiado, porque nós não estamos falando de um Supremo onde impera apenas um ministro. Nós temos um colegiado atualmente com 10 magistrados e a informação que eu tenho é que o ministro Dias Toffoli vem sofrendo pressão por parte de alguns colegas, de alguns pares, para que ele deixe essa relatoria. Né, que segundo aí o Dias Toffoli, ele foi sorteado, mas é incrível, né, como esses processos cabulosos só caem na mão dos mesmos, quando não é o ministro Alexandre de Moraes, é o ministro Dias Toffoli, né, eles ficam nessa dobradinha aí, nessa parceria, quando se tratam de assuntos ali em que os mesmos estão envolvidos. Ainda ontem nós estávamos aqui ouvindo um promotor de justiça que trouxe muito bem os casos que
cabe uma suspeição e que o juiz deve se declarar impedido, e o ministro Dias Toffoli, ele se enquadra em todos esses requisitos, né? Agora, me admira muito um juiz da Suprema Corte. Aqui no Brasil, a gente acaba tendo a capacidade de normalizar coisas absurdas diante de anos que a gente tem visto isso. Um ministro da Suprema Corte dando entrevistas por aí. Isso só acontece no Brasil, né? Num país sério e democrático, a exemplo dos Estados Unidos, ministros só se manifestam nos autos. No entanto, Dias Toffoli, como Moraes e outros, né, a própria Carmen Lúcia, eles adoram participar de entrevistas, fazer parte de documentários para tentar sustentar uma imagem de que são queridos pela população. Mas esse tipo de atitude, Daniel, só aumenta a rejeição de ambos. E finalizo aqui trazendo uma outra informação, que essa pressão por parte ali dos membros do Judiciário, do próprio STF, é de que Dias Toffoli pode sim, em algum momento, deixar a relatoria, alegando inclusive questões de saúde, para não sair, digamos assim, pela porta dos fundos com o rabo entre as pernas, né? Pode sair sim devido a uma pressão que vem de todos os lados, não só do Poder Judiciário, como da própria opinião pública, que cresce cada dia mais no sentido de que ele tem que sair desse caso. E aqui finalizo dizendo não só sobre a questão dele ter colocado sob sigilo, o que já está virando, o que deveria ser uma exceção, que está virando regra, aquela acareação onde ele coloca o Banco Central como uma espécie ali de instituição financeira sem responsabilidade, que liquidou o Banco Master de forma ali arbitrária, e tantas outras ilegalidades, a própria viagem a viagem de Dias Toffoli no mesmo jatinho com um dos advogados do Banco Master, e a própria família dele que aparece nas investigações como recebedora de fundos que alimentaram ali aquele resort, né, de parentes muito próximos dele. Então, motivos sobrados. Cabe a ele tomar a decisão certa, Daniel. Hora de receber a nossa analista política, Guta Pini, aqui no telão, chegando com a gente para mais uma manhã no Jornal da Oeste. Bom dia para você, Guta, seja bem-vinda, boa terça-feira. Bom dia, Dani, bom dia, Berenice, bom dia para toda a nossa audiência. Vamos lá. Guta, a gente está falando sobre os desdobramentos aí desse caso do Banco Master. Há pouco eu trouxe aqui a informação de que o ministro Dias Toffoli descartou qualquer possibilidade de ele abrir mão de ser o relator desse caso, essa investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal. E eu quero trazer uma outra informação para ouvir a sua análise também, porque um relatório recente do World Justice Project confirma gargalos estruturais no sistema judiciário brasileiro, apontando problemas como parcialidade, morosidade e falhas no devido processo legal. O Índice do Estado de Direito de 2024, que avaliou 142 nações, posicionou o Brasil em 80º lugar, com uma nota de 0,50, bem abaixo da média global, só para você entender o contexto. Segundo o estudo, o Brasil falha em garantir princípios básicos do Estado de Direito, como responsabilização e justiça acessível. No cenário regional, o país ocupa a 17ª posição entre 32 nações da América Latina e Caribe. Em uma categoria especificamente, o Brasil teve o segundo pior desempenho do planeta, a imparcialidade do judiciário em processos criminais, só ficando à frente da Venezuela, Guta Pini. Vejam só, Dani, o judiciário, infelizmente, é das instituições menos confiáveis no Brasil hoje. Pesquisas internas aqui mesmo no Brasil já demonstram esse dado. E isso é devastador para uma república, para o Estado de Direito, porque a quem as pessoas recorrem dentro de um Estado de Direito quando uma injustiça acontece? Nós não estamos mais sob a égide da autotutela. Nós entregamos ao Estado esse poder de fazer a pacificação social através da aplicação da lei. Ninguém deveria fazer justiça mais com as próprias mãos. Por isso existe o Poder Judiciário. Mas quando você não confia no Judiciário, quando a crise de confiança dos cidadãos é no Judiciário, a quem você vai recorrer?
Então, é realmente uma situação gravíssima pela qual o país passa, embora os membros do judiciário, e inclusive do Poder Executivo, estejam o tempo inteiro com essa narrativa de que finalmente salvaram a democracia, salvaram o Estado democrático de direito. Não é isso que estamos vivenciando, não é isso que as pesquisas e as estatísticas mostram. Agora, um ponto sobre essa questão do Senado em relação à PGR, porque isso tem tudo a ver com a imparcialidade do Poder Judiciário, Dani. Que bom que os senadores estão se movimentando nesse sentido para mostrar para a PGR que eles estão de olho, que eles estão atentos, porque vejam, muitas vezes nós ficamos assistindo as coisas na República como se elas fossem assim mesmo, como se não tivesse um jeito. Como que o ministro Toffoli está tocando essas investigações do Banco Master, como a Berenice bem lembrou aqui, fundos de investimento envolvidos nessa falcatrua, nessa fraude, compraram parte do resort da família do ministro. O ministro viajou de jatinho com um dos advogados do Banco Master. Na sequência, ele botou sigilo absoluto nessas investigações, quis ficar com as provas, impediu o acesso da Polícia Federal. Depois ele nomeou os peritos da Polícia Federal, mas os peritos da sua confiança, nomeados por ele. Então, são muitas questões envolvendo o ministro Dias Toffoli. Isso não pode ficar por isso mesmo. E a instituição que tem a responsabilidade de fazer a fiscalização do Poder Judiciário para garantir a imparcialidade, que o Dani bem trouxe aqui nessa pesquisa, é justamente o Senado Federal. Porque o Senado Federal pode, inclusive, exonerar, demitir de ofício o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é aquele que promove a ação penal. É ele que vai fazer a denúncia contra o Daniel Vorcaro nesse caso, quando chegar o momento oportuno, se esse processo continuar tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, se aquele que tem a competência, a titularidade da ação penal está assistindo tudo o que está acontecendo ali no âmbito do judiciário nessas investigações e ele não está fazendo nada, o risco desse processo ser anulado lá na frente é muito alto e o procurador-geral teria responsabilidade nisso. E aí entra o Senado, nessa fiscalização, falando com o ministro, acionando o Procurador-Geral da República, em verdade, o PGR, através de petições e notificações, para que ele perceba, estamos atentos, para que ele seja acionado. E agora, o PGR vai precisar dar explicações ao Senado. Ele não pode simplesmente receber um ofício do Senado da República e fingir que nada aconteceu. Agora, ele vai precisar se manifestar se, na avaliação do PGR, o ministro Dias Toffoli pode ou não continuar sendo o juiz dessa causa. Vamos aguardar, então, como que o senhor Paulo Gonet vai responder a isso. Lembrando, todos eles podem ser responsabilizados lá na frente em caso de nulidade dessas investigações.